Olá pessoal, vamos nos achegando, aqui 2 minutinhos, a gente vai começar mais um momento de reflexão, momento da palavra. E se você tiver uma Bíblia, quiser pegar uma Bíblia, deixar aí do seu lado, você está acompanhando os textos com a gente, tá? 2 minutinhos a gente já começa. Vamos lá? Boa noite. Vamos dar início a mais um momento de reflexão à Palavra de Deus, assuntos que dizem respeito à Bíblia. Vamos dar continuidade. Semana passada nós não fizemos a nossa live, né? Tava aí me convalescendo de um problema da dengue que eu peguei aí, mas já estamos recuperados pela graça e a misericórdia de Deus. Glória a Deus por isso. Vamos dar início, vamos fazer uma oração, colocar esse tempo diante do Senhor, colocar as nossas vidas, a sua vida, a sua casa, a sua família diante do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por esse tempo, obrigado por esse dia de vida que o Senhor nos concedeu. Obrigado porque temos o privilégio de, mais uma vez, falarmos de assuntos concernentes à Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo esteja nos direcionando, que o Teu Espírito Santo esteja falando a cada coração, cada um que estiver nos acompanhando, que o Senhor esteja trazendo o entendimento da Tua Palavra, esteja visitando cada lar, cada casa, cada família, derramando da Tua graça, do Teu amor, trazendo a Tua provisão, trazendo a Tua proteção, guardando as vidas, restaurando, ministrando a Tua cura naqueles que precisam de cura, um renovo, a restauração, a libertação, que cada um seja tocado pela Tua Palavra e pela Tua presença nesse momento. Obrigado porque temos o privilégio de exaltar o Teu santo nome e de falarmos, Deus, assuntos muito importantes que dizem respeito à Bíblia Sagrada, que é o nosso norte, que é a nossa bússola, que é o nosso código de vida, que é a nossa regra de fé e de prática. Fala a cada coração, sê conosco nesse tempo, que seja um tempo bom, um tempo de edificação, no nome e na autoridade do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Veja só, você que está nos acompanhando, compartilhe aí com algumas pessoas, né, essa live. Né? Você que está no Facebook, compartilha aí, marca o nome de uns 2 ou 3, 4 amigos aí, compartilha com algumas pessoas para que mais pessoas possam ser alcançadas, né, por esse tempo de meditação na Palavra de Deus. Estamos vivendo um momento tão delicado onde o que mais as pessoas estão precisando é de uma palavra de consolo, de direção, uma palavra de segurança, uma palavra de fé, né? Então compartilha aí, você que está no Instagram, bate aí no aviãozinho aí, manda aí para uns 2 ou 3 amigos aí também, né, para que as pessoas possam ter acesso à Palavra de Deus. Nós falamos recentemente, estávamos aí numa maratona aí, uma série sobre a vida de Jesus, né? Falamos aí 10 mensagens sobre a vida de Jesus, né?
e nós terminamos na segunda-feira, sem ser na passada, na outra, na retrasada, né? E hoje eu gostaria de falar de um assunto que também é importante e que é muito interessante para os dias de hoje, para os dias que nós estamos vivendo, né? Estamos vivendo um tempo muito estranho, né? Um tempo muito delicado, que precisamos de muita atenção, de muito discernimento, né? Talvez você não esteja percebendo, mas nós estamos vivendo um tempo de guerra. E não se trata de guerra literal, né? Nós temos visto aí pelos noticiários que está acontecendo uma guerra literal lá no Oriente Médio, entre Palestina e Israel, mas eu não estou falando dessa guerra, né? Eu estou falando de uma guerra de valores, uma guerra de argumentos, uma guerra cultural, né? Uma guerra contra a família, uma guerra contra os filhos, uma guerra contra o casamento monogâmico, que é o casamento estabelecido na palavra de Deus e aprovado por Deus, o casamento entre um homem e uma mulher, como diz em Gênesis, deixará o homem pai e mãe, unir-se à sua esposa e se tornarão os dois uma só carne. E nós temos visto que está havendo uma guerra contra o casamento, contra o matrimônio, né? E se você, se nós não estivermos atentos, nós vamos sucumbir nessa guerra. É muito perigoso isso. Então, nós estamos assim meio que alheios àquilo que está acontecendo, mas é muito sério. Só um momentinho que nós vamos regularizar uma parte aqui no Instagram e a gente já retorna. É rapidinho. Pessoal do Facebook, só um minutinho de paciência que a gente vai retornar. Pega esse fone, por favor. Esse fone. Isso. Tira isso aí. Probleminha técnico, mas é rapidinho pra gente resolver. Eita glória! A gente percebe que nós começamos a falar sobre o assunto que é um tempo de guerra e a guerra começa, né? Pra mim foi no Instagram, o pessoal não estava ouvindo direito, você tá bem baixo. Então reiniciou a live do Instagram, tá? Tá. Bem, vamos lá. Então, como eu estava dizendo, né? Às vezes nós não estamos percebendo, mas está havendo uma guerra, né? Uma guerra de valores, uma guerra cultural, tá? Se nós não nos atentarmos, se nós não nos despertarmos para aquilo que está acontecendo ao nosso redor, fatalmente nós vamos sucumbir. E acabaremos por perder a nossa casa, perder os nossos filhos, perder a nossa família. E quando eu falo perder, não é que eles vão morrer literalmente. Estou falando que nós vamos perder os nossos filhos, a nossa casa, a nossa família para esse mundo, para essa cultura. Uma cultura contra o casamento, uma cultura contra o relacionamento de pais e filhos, uma cultura totalmente contra a família. E por isso nós temos que estar atentos, temos que nos preparar para essa guerra,
né? A maior arma que as trevas têm usado contra a família nos últimos tempos é a destruição do casamento. Porque se o diabo conseguir destruir o casamento, se ele conseguir uma vez destruída a aliança do casamento, o matrimônio, os filhos vão ficar vulneráveis, indefesos e vão sofrer, vão estar abertos aí a todo tipo de ataque. Casamento é algo de Deus, casamento é proteção para os filhos, casamento é proteção para a família. E nós temos visto que existe uma cultura aí totalmente contra e batalhando e guerreando contra o matrimônio, contra o casamento. Tentando destruir a aliança do casamento. E uma das formas de destruir o casamento é a quebra da aliança. É a quebra da aliança. O que sustenta um casamento é a aliança. O que sustenta o amor no casamento é a aliança. O que sustenta a proteção dos filhos dentro do casamento é a aliança. Deus é um Deus de aliança. E Ele honra as alianças. E Ele honra aqueles que honram a aliança. E com base nisso, eu gostaria de meditar na vida de um rei, o rei Davi. Eu acho que muitos conhecem o rei Davi. Davi foi um exímio guerreiro. Davi foi um rei exemplo. Davi foi um adorador. Mas em se tratando de família, Davi teve alguns tropeços que nós precisamos elencar aqui, não com o objetivo apenas de criticar, mas para aprendermos a não cair nas mesmas falhas, nos mesmos erros. E se você tiver com a Bíblia aí, eu gostaria de pedir para você abrir no segundo livro de Samuel. Bíblia Sagrada, segundo Samuel, no capítulo de número 11. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 11, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Na primavera do ano seguinte, época em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram a Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Eu quero dar ênfase nessa parte aqui. Mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço do palácio real. Do terraço viu uma mulher que se estava lavando. Era esta mulher muito formosa. Davi mandou tomar informações sobre ela. Disseram-lhe: não é esta Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Então Davi enviou mensageiros para trazê-la. Ela veio e ele se deitou com ela. Ela já se tinha purificado da sua imundície. Então ela voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Veja só, é um texto, uma passagem assim bem conhecida. Eu queria só destacar alguns pontos aqui para nós estarmos meditando. No verso de número 1, aqui no capítulo 11, diz assim: na época em que os reis saem à guerra, Davi ficou em Jerusalém. E eu iniciei dizendo o seguinte, que nós estamos vivendo em meio, se você não se apercebeu ainda, nós estamos vivendo em meio a uma guerra. Existe uma guerra de culturas, uma guerra de valores, uma guerra contra a família, contra o casamento estabelecido por Deus, uma guerra contra os filhos, contra o matrimônio. Existe uma guerra. Em tempos de guerra, nós precisamos estar alertas, precisamos estar vigilantes. Lá, nessa passagem aqui de 2 Samuel, foi uma guerra literal, era uma guerra contra os filhos de Amon, contra os amonitas.
Mas hoje nós não estamos vivendo essa guerra literal. Lá existia toda uma preparação para uma batalha literal, para uma guerra literal. Hoje não tem essa guerra literal, mas existe uma guerra que está acontecendo no mundo espiritual, que nós precisamos estar alertas. E como se preparar para uma guerra no mundo espiritual? Com armas espirituais. A Bíblia fala assim que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus. São armas espirituais, poderosas em Deus para destruir sofismas e todo conhecimento que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então a preparação é espiritual. Essa preparação é através do quê? Como que nós nos preparamos para uma guerra espiritual? Com armas espirituais, com jejum, com oração, com meditação na palavra, com uma vida de adoração. É dessa forma que nós vamos nos preparar para uma guerra nesse sentido. É uma guerra que está camuflada. É uma guerra que ela é sorrateira. E como nós lemos aqui, no tempo em que os reis saem à guerra, no livro de Eclesiastes, eu vou ler esse texto, Eclesiastes, no capítulo de número 9, Eclesiastes capítulo 3 diz assim, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo para todas as coisas. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tá? E um tempo em que os reis saem à guerra era um tempo do quê? De batalha. Era um tempo de guerra. Só que Davi optou por não participar dessa guerra. Ficou em Jerusalém. E nesse episódio de ele não ter participado de uma guerra no tempo em que deve se guerrear, e ele fica em Jerusalém, o que acontece? Ele começou a ver coisas que não deveria ver. Porque todas as vezes que nós deixamos de nos consagrar, deixamos de nos preparar para essa guerra espiritual com jejum, com oração, com meditação na palavra, com uma vida de adoração, uma vida de consagração a Deus, nós vamos começar a ver coisas que não deveríamos ver. E nesse tempo em que Davi não foi para a guerra, no tempo de guerra, um dia à tarde ele estava ali andando no palácio e o que aconteceu? Ele viu na vizinhança ali uma mulher se banhando, se lavando. Ele buscou informações ali, quem que é aquela mulher? Era uma mulher muito bonita e aí informaram para ele, é filha de Eliã, ela é mulher de Urias. Quem era Urias? Era um guerreiro de Davi e ele estava na guerra. Davi mandou trazer a mulher, se deitou com ela, adulterou com ela e a mulher engravidou. Olha só, no tempo em que ele deveria estar numa batalha, participando de uma guerra, ele abriu mão de se preparar, abriu mão de estar nessa guerra e acabou caindo. E muitas vezes isso acontece comigo e com você. Talvez não no mesmo sentido de Davi. E talvez sim. Momento em que deveríamos estar atentos, com os nossos olhos abertos, vigilantes. Porque essa guerra espiritual está acontecendo. E muitas vezes nós não estamos conseguindo enxergar. Estamos alheios. Estamos distantes de Deus. Não estamos em uma vida de consagração. Não estamos em uma vida de oração, de relacionamento com Deus. E acabamos sucumbindo aos manjares das trevas para as nossas vidas. E muitas vezes sacrificamos a nossa família, os nossos filhos, o nosso casamento, o nosso matrimônio. Aquela mulher, ela sempre viveu ali, na vizinhança. Por que Davi nunca viu aquela mulher ali? Porque em outros tempos ele estava envolvido com guerras. Ele estava exercendo o papel dele. Mas no tempo que ele se acomodou e ele deixou de se envolver com aquilo que era a função dele, ele caiu.
Betseba não foi uma mulher que mudou para ali na vizinhança por aqueles dias. Ela já morava ali, Urias já era guerreiro de Davi. Para nós termos ideia, veja só, Davi foi ungido rei em Judá. 7 anos depois ele foi ungido rei sobre todo Israel. 7 anos depois, e esse fato aconteceu 13 anos depois, ou seja, foram 20 anos de reinado. 20 anos que ele andava ali pelo palácio, que ele estava ali no palácio. Será que ele nunca viu aquela mulher? Ou melhor, será que aquela mulher era nova ali? Por que ele só enxergou ela naquele momento? Porque era o momento que ele deveria estar envolvido com assuntos mais importantes, envolvido com uma guerra espiritual. E ele se acomodou e acabou caindo. Isso muitas vezes acontece com muitas pessoas que estão alheias à batalha espiritual que está aí. Existe hoje uma guerra de valores, uma guerra cultural. O filho de um casal cristão vive 15, 16 anos ali dentro de casa, indo à sua comunidade, à sua igreja, ao seu culto, à sua missa, sei lá o que, ali nos finais de semana, mas basta 6 meses que ele entra em uma universidade que ele volta ateu. Por quê? Porque existe uma guerra cultural, existe uma guerra de valores dentro das universidades, dentro das faculdades. Estão atacando com toda a violência os filhos, principalmente dos cristãos. E muitos, no tempo em que deveriam estar guerreando, estão como Davi, estão acomodados. Não estão conseguindo se aperceber de que existe uma guerra, de que existe uma batalha. E as famílias estão sucumbindo. E os casamentos estão caindo em adultério. Estão caindo em uma quebra de aliança, como aconteceu com Davi. Outro ponto que nos chama a atenção, veja só. Depois que acontece esse fato, no capítulo de número 12 de 2 Samuel... passa-se ali um tempo, né? E o profeta Natan vai falar com Davi. Talvez você já conhece esse texto, mas o profeta Natan, ele não chega aí confrontando Davi com falando, olha Davi, você errou, você fez isso, você fez aquilo. Não, ele chega e conta uma história para Davi. E nessa história que ele conta, ele fala sobre um determinado personagem que tinha muitos bens e um outro personagem que não tinha muitos bens. E aquele personagem que tinha muitos bens, ele recebeu, é mais ou menos assim a história, tá ali no capítulo 12, depois você dá uma lida lá para você ver como que é literalmente, mas ele conta ali, fala, tinha um senhor que ele tinha muitos bens e ele recebeu uma visita. E aí na hora de oferecer algo para a visita, o que ele fez? Ele foi lá naquele outro, que não tinha muitos bens, pegou a única cordeirinha que ele tinha, a única ovelha que ele tinha, veio, matou e ofereceu ali para aquele visitante. E na hora que Natan conta essa história, a Bíblia é um livro que tem muitas histórias, né? Jesus gostava de contar história, gostava de contar parábolas. E a hora que Natan conta essa história para Davi, o senso de justiça de Davi, ele se aflora. E olha só o que ele diz, 2 Samuel, no capítulo de número 12, verso 5, diz assim: Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem. E disse a Natan: Tão certo como vive o Senhor, digno de morte é o homem que fez isso. Veja só, Natan contou uma história de um homem que tinha muitos bens e o outro só tinha uma ovelhinha. Só que esse que tinha muitos bens, ele foi lá e pegou a ovelha daquele que só tinha uma. Consegue entender? Essa é a história que Natan contou para Davi. Davi ficou enfurecido. E aí no verso 6 ele fala assim, pela cordeira restituirá o quádruplo, porque fez tal coisa e não se compadeceu. Davi ficou furioso. O senso de justiça do rei aflorou. E a hora que ele fala isso, esse homem tem que morrer. Ele tem que restituir 4 vezes mais para aquele homem que só tinha uma ovelhinha, uma cordeirinha. E aí Natan olha para ele e fala assim, você é esse homem, rei. Você que fez isso. Você tinha tantas coisas, tantos bens, tantas mulheres.
mas você foi e pegou a mulher de Urias. E tem mais, no capítulo 11, se você tiver um tempo depois você lê, além dele se deitar com Betseba, ela engravidar, sabe o que ele fez? Ele mandou chamar Urias, lá da batalha. O Urias estava na guerra, ele mandou chamar, trouxe Urias, para que ele fez ali um banquete ali, para que Urias fosse para a casa dele e se deitasse com a mulher, porque ele já sabia que a mulher estava grávida. E ele fez ali uma manipulação para Urias se deitar com a mulher, para que quando ele voltasse para a guerra, ele ficasse sabendo que a mulher estava grávida, então o filho seria dele. Olha só. Mas Urias não quis fazer isso. E ele falou: rei, quem sou eu? Os meus amigos estão na batalha. Como que eu vou para minha casa se deitar com a minha mulher? E ele ficou deitado ali na porta do palácio. E aí Davi pega e escreve uma carta para o comandante do exército, manda Urias para a batalha e fala assim, ó, coloca Urias onde a batalha estiver mais feroz, mais violenta. E Joabe coloca Urias na frente de batalha e Urias morre. Ele, no tempo em que os reis saem à guerra, no tempo de vigilância, Davi se acomoda, peca, adultera e ainda manda matar o marido da mulher. E aí Natan vem com essa história, conta para ele, ele fica enfurecido ali, e aí Natan fala assim, você é esse homem, rei. Deus te deu tantos bens, Deus te deu poder, você é rei sobre todo Israel. Precisava fazer isso com Urias? E aí Davi, ele tem um gesto que nos chama muita atenção e por isso esse é um dos motivos que ele é chamado homem segundo o coração de Deus. Davi se arrepende, ele se veste de pano de saco e ele começa a pedir perdão para Deus, reconhece que realmente ele tinha falhado, tinha pecado, e aí Natan fala assim, Deus perdoou o seu pecado, mas você vai ter consequências. Ou seja, aquilo que Davi proferiu com seus lábios foi exatamente a sua sentença. Ele falou assim, digno de morte é tal homem. Deus poupou a vida de Davi. Só que a criança que Betseba estava grávida dela, a criança morre. E mais ainda, Davi fala assim, pela cordeira restituirá 4 vezes mais. Por que Davi falou aquilo? Porque era lei em Israel. Em Êxodo, no capítulo de número 22, olha só o que diz o texto. Êxodo, no capítulo de número 22, diz assim a palavra de Deus. Davi conhecia a lei. E quando ele fala isso aqui, olha, vai ter que restituir 4 vezes mais. É porque ele conhecia a lei. E ele estava falando de um homem da história de Natan, mas na verdade a sentença, ele estava liberando a sentença com seus próprios lábios para ele mesmo. Olha o que diz em Êxodo capítulo 22, verso 1. Se alguém furtar boi ou ovelha e o abater ou vender, por um boi pagará 5 bois e pela ovelha 4 ovelhas. Ou seja, vai pagar 4 vezes mais, como ele disse aqui, ó, pela cordeira restituirá o quádruplo. Então ele estava falando algo que estava na lei. E literalmente acontece isso com Davi. Ele teve que colher as consequências da sua falha, da sua quebra de aliança. E ele sofreu 4 grandes consequências que nos chama a atenção, porque às vezes tem muitas pessoas que estão brincando com o pecado, mas se esquecem de que as consequências virão. Deus é um Deus misericordioso, Deus é um Deus de graça, Ele perdoa os nossos pecados, mas Ele não nos livra das consequências. As consequências são pedagógicas, as consequências elas vêm para nos ensinar, ela vem para nos moldar, ela vem para nos despertar, ela vem para tirar as nossas vidas de um marasmo, de uma mesmice, de um comodismo. As consequências são necessárias. E aconteceu com Davi. Veja só, a primeira consequência, são 4 consequências, como essa sentença saiu dos próprios lábios dele. Olha só, primeiro lugar, Davi perde 4 filhos. Consequência, tinha que restituir 4 vezes mais, ele perde 4 filhos. Ele perde o filho
que ele teve com Betseba. 2 Samuel, no capítulo 16, verso de número... 2 Samuel 12, verso 18, diz assim: ao 7º dia a criança morreu. Temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança era morta, porque pensavam, estando a criança ainda viva, lhe falávamos, mas não dava ouvidos à nossa voz, como lhe diremos que a criança é morta? Ele poderá cometer um desatino. Betseba perde a criança, da qual ela estava grávida, de Davi. Primeira consequência. Segunda consequência, 2 Samuel, no capítulo 13. Olha só as consequências. Verso 28, diz assim: Absalão deu ordem aos seus moços. Ouçam, quando o coração de Aminon estiver alegre de vinho, e eu vos disser, feri a Aminon, então o matareis. Não tem mais, não sou eu quem vos dá essa ordem? Esforçai-vos e sede valentes. Os moços de Absalão fizeram a Aminon como Absalão lhe havia ordenado. Mataram Aminon. Quem era Aminon? Era um outro filho de Davi, que havia se deitado com a meia-irmã Tamar. Ele estuprou a meia-irmã. E Tamar era irmã de Absalão. E quando Absalão ficou sabendo que era o outro filho de Davi, ele mandou matar o meio-irmão Aminon. Segunda consequência. Mas dentro dessa segunda consequência, nós conseguimos ver uma outra consequência. O estupro acontecido entre irmãos. Porque o pecado de Davi foi na área da sexualidade. E quando existe uma legalidade na área da sexualidade, existe uma perseguição nessa área. E um dos filhos estuprou a minha irmã. E aí o irmão de Tamar, Absalão, manda matar Aminon. Segunda consequência que saiu dos próprios lábios do rei Davi. Terceira consequência, 2 Samuel no capítulo 18, verso 14. Absalão, ele manda matar Aminon, foge, depois ele volta, aí ele planeja ali uma conspiração, um golpe, ele toma o lugar do rei Davi, do próprio pai, ele toma o trono do pai. Só que passa um tempo, o que acontece? Aconteceu uma batalha dos guerreiros de Davi com Absalão e seus guerreiros. E no verso 14 diz o seguinte, 2 Samuel 18, 14. Disse Joabe, não vou perder tempo assim contigo. E tomando 3 dardos, trespassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. Joabe, o guerreiro de Davi, mata Absalão. Terceira consequência do pecado do rei Davi. Como eu disse, Davi foi um exímio adorador, um exímio guerreiro, um rei que foi assim um modelo em Israel. Mas como pai, ele falhou. Por conta do seu pecado, olha só a desgraça que acometeu a família dele. Uma quebra de aliança abre uma legalidade para que espíritos das trevas comecem a tocar na família. Quarta consequência está aqui em 1 Reis, no capítulo 2, verso 25. Depois da morte de Absalão, Davi havia prometido. Depois, nesse contexto todo, Davi pega Betseba como esposa, ele traz ela para o palácio, ela é engravida e ela tem um filho chamado Salomão. E Davi, ele promete a transferência do reino. Depois que ele deixasse de ser rei, ele fala que quem reinaria no seu lugar seria Salomão. Mas em determinado momento, um outro filho de Davi, porque Davi teve vários filhos, teve mais de 20 filhos, para a gente ter uma ideia. Um outro filho de Davi, chamado Adonias, ele também fez uma conspiração e se declarou rei. E aí Davi vai, conversa, entrega o reinado para Salomão. E aí, um pouco mais na frente, no verso de número 25, 1 Reis 2, 25, olha o que acontece. Então enviou Salomão a Benaía, filho de Joiada, o qual feriu Adonias feriu Adonias de modo que morreu. Aqui é a quarta consequência do pecado de Davi. Ele perde o filho que ele tem com Betseba.
Ele perde Aminon, o filho que estuprou a minha irmã. Ele perde Absalão, que matou Aminon e que conspirou contra o pai. E depois ele perde Adonias. Você entende as consequências que vêm por conta de uma quebra de aliança? E é isso que essa guerra cultural que está acontecendo hoje está impulsionando as pessoas. Olha, o importante é você ser feliz. Você não precisa ficar em um casamento onde você está sofrendo, onde isso e aquilo outro. Não, abandona, divorcia, vai ser feliz, vai viver com outras mulheres, com outros homens. É isso que essa guerra cultural está falando nos dias de hoje. E muitos estão como Davi, em tempos de guerra, eles estão acomodados, estão sem vigilância, não estão se preparando para essa guerra. E as famílias estão sucumbindo, os filhos estão sucumbindo, porque em um divórcio, em uma quebra de aliança, os filhos ficam vulneráveis. Como diz um pastor que a gente gosta muito dele, ele fala assim que o casamento, na verdade, é o cadeado de proteção para os filhos. É só analisarmos. É o cadeado. Um ladrão, quando ele vai assaltar uma casa e ele quebra o cadeado, ele foi ali para levar o cadeado embora? Ele quebra o cadeado, pega o cadeado e leva embora? Não. Ele quebra o cadeado porque ele quer aquilo que está dentro. O cadeado é o casamento. E muitas vezes o diabo está destruindo o cadeado porque o que ele está querendo é tocar em quem está dentro do casamento, que são os filhos. E se ele tocar nos filhos, tirar a estrutura dos filhos, que geração vai sobrar para daqui 10, 15, 20 anos? Que é o que está acontecendo nos dias de hoje. Outra consequência que acontece aqui com Davi, olha só o que o profeta Natan falou aqui no verso de número 2 Samuel 12, verso 11. Natan falou assim para o rei Davi: assim diz o Senhor, eu suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti. Tomarei tuas mulheres perante os teus olhos e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas à plena luz do dia. Outra consequência que Davi iria sofrer por conta dele ter adulterado com Betseba. E sabe o que acontece em 2 Samuel no capítulo 16? Lembra de Absalão, que eu falei que conspirou para tomar o reinado do próprio pai? No verso de número 22, 16, 22 diz assim: portanto, estenderam para Absalão uma tenda no terraço, e entrou ele às concubinas do seu pai, à vista de todo o Israel. Quando Absalão conspirou e tentou tomar o reinado de Davi, Davi abandonou o palácio. E Absalão ficou no palácio. E armaram uma tenda para ele e ele se deitou com as concubinas do seu pai. O próprio filho. Olha as consequências desastrosas. Tudo isso por causa de uma quebra de aliança. Tudo isso porque no tempo em que o rei deveria se preparar para a guerra, no tempo em que os reis saem à guerra, Davi ficou em Jerusalém. Ele não participou. No tempo em que ele deveria estar em uma vida de consagração, uma vida de preparação, trazendo para os dias de hoje, uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de meditação na palavra, de adoração, se acomodou, entrou em uma apostasia, se esfriou no seu amor a Deus e acabou tropeçando e caindo. É um alerta para nós nos dias de hoje. É um alerta para que nós estejamos atentos, para que nós estejamos vigilantes. Não podemos nos esquecer que existe essa guerra nos dias de hoje. Não literal, mas uma guerra espiritual. E se nós não estivermos atentos, preparados, fazendo uma leitura de que existe essa guerra, deixarmos de nos preparar para essa guerra, nós vamos cair. Nós vamos sucumbir. E para finalizar, no verso de número 1 aqui do capítulo 11 diz assim:
enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele e a todos de Israel, que destruíram os filhos de Amon. Sabe contra quem que era essa batalha? Com os amonitas, os filhos de Amon. Quem era Amon? Amon, ele era o filho do incesto de Ló com uma de suas filhas. Está lá em Gênesis, no capítulo de número 19. Só para a gente fazer um mapeamento aqui, para a gente entender. Gênesis, no capítulo de número 19, no verso 38, diz assim: Ló, ele era sobrinho de Abraão, né? Antes de eu ler esse texto aqui, eu vou pedir para você compartilhar essa live com umas 2 ou 3 pessoas aí. Compartilhe aí com mais pessoas, para que mais pessoas tenham acesso. Enquanto eu tomo um pouco de água aqui, você compartilha, você marca alguns amigos aí. Você que está no Instagram, manda um aviãozinho aí, uma cartinha para as pessoas estarem acompanhando também. Enquanto eu tomo um pouco de água. Eita glória, tem pessoal acompanhando a gente aqui, a Lucineide, minha prima, Lúcia, meu amigo Fernando, lá de Rio Preto, eu acho que ele está em Rio Preto ainda, meu amigo Fernando, um abraço, cara. Algumas pessoas nos acompanhando aí, glória a Deus. A irmã Jusce também está nos acompanhando. Deus abençoe. Depois vocês colocam aí os seus pedidos de oração. Tem alguns pedidos aqui já. Coloca aí que no final a gente vai estar orando. Mas vamos aqui, vamos finalizar a nossa linha de raciocínio. Como eu disse, essa batalha era contra os amonitas, os filhos de Amon. Quem eram os filhos de Amon? Deus... em determinado momento ele chama Abraão para uma terra. Abraão vai, traz o seu sobrinho Ló, depois eles se separam. Ló fica em um determinado local e Abraão em outro local, e o local onde Ló fica, que é uma região ali de Sodoma, Gomorra, era um local assim onde as pessoas estavam afundadas no pecado, e Deus fala assim: eu vou destruir esse local, né? E aí Abraão intercede ali diante de Deus, e Deus tem misericórdia, manda 2 anjos para tirar Ló daquele local, né? E aí os anjos tiram Ló junto com a sua esposa e suas 2 filhas, mas no caminho o texto fala assim que não era para olhar para trás. E aí a mulher de Ló olha para trás, ela se transforma ali numa estátua de sal. E aí Ló, ele sai ali para um determinado local ali com as suas 2 filhas. E o local onde eles moravam é totalmente destruído. Ali alguns historiadores dizem que eram cerca de 5 comunidades ali: Sodoma, Gomorra, Sicar e algumas outras cidades. E aí chega em um determinado local, as filhas embriagam o pai. Elas falam assim: olha, não tem homens para nós, e nós precisamos gerar descendência. Então a mais velha fala assim: nós vamos dar uma bebida para o nosso pai e eu vou me deitar com ele hoje. Amanhã nós damos bebida para ele e você se deita com ele. E assim elas fizeram. E aí, Gênesis, no capítulo 19, verso de número 38, diz assim: a menor também deu à luz um filho, a quem chamou de Benjamim. Este é o pai dos amonitas de hoje. Essa guerra de Davi era contra esse povo. Um povo que foi gerado pelo incesto entre Ló e uma de suas filhas, a filha mais nova. Ou seja, era uma batalha contra
um povo que foi gerado na iniquidade, uma iniquidade que está ligada à sexualidade. Pecado do incesto, que é na área da sexualidade. E aqui a gente percebe que Davi, ele perdeu a batalha dele, ganhou a batalha literal contra os filhos de Amon, mas ele perdeu a batalha dentro de casa para um espírito que também age na área da sexualidade. Ganhou a batalha na força contra os amonitas, mas perdeu a batalha dentro de casa por conta de uma quebra de aliança na área da sexualidade. Adulterou com Betseba, o filho estuprou a irmã, os outros filhos foram se matando um ao outro e virou aquele inferno na família dele. Consegue entender? Conseguiu vencer batalhas lá fora, mas dentro de casa foi um derrotado. Tem muitas pessoas que são exímios vencedores, guerreiros lá fora. No seu trabalho, é gerente, é chefe, é diretor, é o coordenador da empresa, mas dentro de casa está sofrendo derrotas. É admirado lá fora. É elogiado lá fora. Mas dentro de casa é um derrotado. Consegue desenvolver projetos espetaculares, sensacionais. Consegue fazer uma empresa sair do anonimato e agora ser uma das melhores empresas ali da sua circunvizinhança, da sua região. Mas dentro de casa está perdendo os filhos. Está perdendo o casamento. Davi venceu a batalha contra os amonitas lá fora, mas perdeu a batalha para esse mesmo espírito de sexualidade, de sensualidade dentro da sua própria casa. Nos tempos em que os reis saem à guerra, Davi ficou em casa. Nós estamos vivendo uma guerra. Não dá para acomodarmos. Não dá para você achar que não está acontecendo nada. A sua família vai sucumbir. Seus filhos vão sucumbir. Seus filhos vão sofrer. Nós precisamos estar alertas. Nós precisamos estar atentos. Precisamos estar vigilantes, preparados. E essa guerra, como eu disse, não é uma guerra literal. Trata-se de uma guerra espiritual, uma guerra de valores, uma guerra de princípios. E precisamos nos preparar. Não tem melhor forma de se preparar para essa guerra a não ser meditar nos princípios da palavra de Deus. É aqui que nós vamos ter o nosso... A Bíblia fala assim, que a nossa fé é o nosso escudo. Está lá em Efésios no capítulo 6. O escudo da fé, a nossa fé na palavra vai ser o nosso escudo para apagar os dardos inflamados contra as nossas vidas, contra o nosso matrimônio, contra o nosso casamento, contra os nossos filhos. Precisamos nos preparar com essas armas espirituais que estão elencadas aqui na palavra. São as armas da nossa milícia não são carnais. As armas da nossa milícia. 2 Coríntios 10. Eu quero ler esse texto. 2 Coríntios 10. Para nós fecharmos, a partir do verso de número 4 diz assim. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 4 diz assim. 3. Pois, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Derrubamos raciocínios e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. E estaremos prontos para punir toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Ou seja, as armas da nossa milícia não são carnais, são espirituais. Precisamos nos preparar com armas espirituais. Precisamos estar atentos. Não podemos baixar a guarda. É tempo
de guerra. Prepare-se. É tempo de guerra. Prepare-se. Esteja alerta. No tempo em que os reis saem à guerra, nós precisamos estar preparados e também sair à guerra. Vamos batalhar essa guerra. Não se trata de ter ódio, rancor, ressentimento contra as pessoas. Nós não vamos odiar as pessoas que estão à nossa frente batalhando contra nós. Nós só vamos demonstrar amor por aquelas que estão atrás de nós, que são os nossos filhos. É por isso que nós entramos nessas batalhas. Não se trata de odiar ninguém. Não se trata de julgar ninguém. Não se trata de ressentimento. Se trata de amor a quem está atrás de nós. Nós não odiamos quem está à frente, nós amamos quem está atrás. Precisamos estar atentos. É tempo de guerra. Prepare-se. Esteja atento. Esteja vigilante. Porque de hoje para diante, não sou eu que diz, a Bíblia diz isso. O sujo vai se sujar mais. E o limpo vai se limpar mais. Em qual classe que você quer estar? Davi, no tempo de guerra, ele se acomodou. Ele baixou a guarda. Ele deixou a armadura. E acabou sucumbindo. Quebrou a aliança. Colheu consequências. Teve consequências que destruiu a sua família. Perdeu 4 filhos. Que isso não precise acontecer comigo e nem com você. Que nós estejamos atentos. Que nós estejamos preparados para essa batalha. Vigilantes. Não baixar a guarda. Proteger aqueles que nós amamos. Proteger a nossa esposa. Proteger o marido. Proteger os nossos filhos. Proteger a nossa família. Porque a guerra está aí. Se você não se apercebeu ainda, eu estou te alertando hoje. Abra os teus olhos. Vou reproduzir o que Paulo falou na carta aos Efésios, no capítulo 5, verso de número 14. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Ou seja, o despertar e levantar é por nossa conta, é responsabilidade minha e sua. O iluminar e nos libertar é com Jesus. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. O iluminar é com Jesus, mas o despertar e levantar, nos preparar, isso cabe a mim, cabe a você, cabe a nós. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus possa estender a sua mão poderosa, guardar a sua vida e te dar discernimento, para que você entenda que estamos em tempo de guerra. Prepare-se. Deus abençoe. Eu quero estar orando aqui por algumas pessoas que pediram oração aqui. Aí não? Tem alguns pedidos aqui. Tem alguns pedidos. A Lucineide pede oração. A Lúcia. Não aparece aí, Zé? Não. Deixa eu só abrir aqui. Bom, o que eu consegui marcar aqui, a Lúcia pede oração, aqui no Face. Não está aparecendo aí? A Lúcia pediu oração, meu amigo Fernando, lá de Rio Preto, pediu oração. Vamos orar. Quero orar também pela vida do Beto, da Márcia, o Aguinaldo, meu amigo Aguinaldo, aqui está pedindo oração. Você que já pediu oração, escreve aí de novo. Escreve aí, nós estamos com dificuldade de abrir aqui. Escreve aí.
Pedido de oração. O Aguinaldo está pedindo oração aqui, a Lúcia já mandou, o Fernando. Quem mais? A Claudineia pede oração pelo irmão Rogério Caetano. Vamos orar, meu amigo Rogério. Quero orar pelo Beto, pela Márcia, que estão lá no Japão, pelo Isaías, pelo Paulo. Orar também oração pela Lucelene e pela Duda. Oração pelo missionário R.S. Soares, que ele está com Covid, né? Acho que foi entubado anteontem. A Lucineide pede oração pela vida dela e todos da família. Vamos lá, pessoal, vamos lá. Vamos colocar os pedidos aí para a gente estar orando pelos pedidos de oração. Meu irmão Marcos, que está com Covid, a Márcia está pedindo oração pelo irmão Marcos. Nossa irmã Márcia. A Elaine pede oração, a Deise, pela família, sobrinhos, sobrinhas e pela mãe da Elaine. A Edna Carvalho pede oração para a família dela. Glória a Deus, vamos estar orando. Quero orar pelo Fabinho e pela Dai, que estão lá em Portugal. O Elvis, a Tati, o Nicolas e a Sofia. A Sofia fez aniversário a semana passada, né? Vamos orar pela vida da Sofia. O Demetrio também, meu amigo Demetrio, o Edson, que está lá em Portugal, o Chicão. Meu primo Alan, que fez aniversário ontem, que está lá em Costa Rica. Quero orar também pela vida do Flávio e da Fernanda, que estão lá na Austrália. A Márcia também pede a oração pela Cíntia, que perdeu seu irmão hoje. Vamos orar pela Cíntia. Minha tia Alzira está pedindo oração pelo pastor César, que está... Família do pastor César que está com Covid. Vamos orar também, tia. Né? Orar pela família toda. A Márcia está colocando aqui. Orar por toda a família. Glória a Deus. Vamos orar. Vamos colocar essas vidas diante do Senhor, né? Para que Deus esteja estendendo a mão poderosa dele, trazendo a cura para aqueles que precisam de cura, trazendo restauração, renovo, consolando aqueles que perderam seus entes queridos. Quero colocar o Anderson também, que está lá no Japão, o outro Anderson que está lá em Hortolândia, né? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos colocar diante do Senhor cada uma dessas vidas, meu Pai, que pediu oração aqui. Por favor, estenda a tua mão poderosa sobre cada uma dessas vidas. Ministra a tua cura nesses que estão com Covid, esses que estão acometidos de alguma enfermidade. Deus, coloca a tua mão poderosa sobre a vida da Lucelena, restaura a saúde dela. Deus, o missionário R.S. Soares, tem compaixão daquela vida, o servo do Senhor. A mãe do Jonathan Neme, a dona Sara. Deus, Senhor, em nome de Jesus, abençoa a vida do Aguinaldo. Deus, a amiga da Márcia. Deus, meu Deus, abençoa o irmão da Márcia, abençoa, Deus, ó Pai, o pastor César, toda a sua família, Deus, a Cíntia, meu Pai, em nome de Jesus, abençoa o pessoal lá do Japão, abençoa o pessoal de Portugal, abençoa o Flávio, abençoa a Fernanda lá na Austrália, o Alan, Deus, em nome de Jesus, abençoa a vida da Sofia, Deus, do Elvis, toda a família, ela que fez aniversário recentemente, estenda a tua mão poderosa sobre ela, sobre a vida do Alan também, que fez aniversário, meu Deus, nós colocamos cada uma dessas vidas. Abençoa, Deus, ó Pai, os sobrinhos da irmã Elane Reis, a mãe dela, esse pessoal todo que pediu oração. Por favor, no nome de Jesus, que a mão poderosa do Senhor esteja sendo estendida sobre essas vidas. Nós liberamos a bênção do Senhor, nós liberamos a cura do Senhor, nós liberamos o milagre do Senhor. Nós clamamos, Deus, porque nós temos a convicção de que o Senhor é um Deus que cura, o Senhor é um Deus que liberta, o Senhor é um Deus que transforma. Por favor, meu Deus, a cura está nas tuas mãos, a transformação está nas tuas mãos, a libertação está nas tuas mãos. No nome de Jesus, tem compaixão
compaixão de cada uma dessas vidas, toca nessas vidas, console aqueles que estão aflitos. Deus, restaure a vida daqueles que estão, Deus, oscilantes. Pai, em nome de Jesus, cura os que estão enfermos, liberta os que estão cativos. No nome de Jesus, traz paz àqueles que estão aflitos, meu Deus. No nome de Jesus, abençoa as famílias, todas as famílias que nos acompanharam nessa noite, que o Senhor esteja estendendo a tua mão poderosa, cada casa, cada lar, cada família, seja tocada pela tua paz nesse momento, pelo teu milagre. Deus, que as pessoas sejam consoladas e confortadas pelo Senhor. Abençoa aqueles que perderam seus entes queridos, os meus amigos que perderam o pai recentemente, o Chay, o Marcinho, o Ronaldo. Visita eles, meu Pai, console a família deles. Também a família, Deus, ó Pai, dos Freitas que perderam, Deus, o seu Geraldo, Deus, recentemente. Console essa família, meu Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus, tem compaixão, tem misericórdia, derrama da tua graça. Abençoa a vida do Zé Jovino que está aqui comigo, toda a sua família, guarda eles, livra-os de todo mal, derrama da tua graça sobre a vida deles. Abra, Deus, ó Pai, a porta que o Senhor tem preparado para ele, no nome e na autoridade do Senhor Jesus. Abençoa, Deus, ó Pai, a minha esposa, a Fabiana, abençoa o Tarso. Obrigado porque o Senhor tem nos guardado, obrigado porque o Senhor tem nos restaurado e nos protegido a cada dia. Também quero pedir que o Senhor esteja abençoando o meu amigo Nilton, Deus, aqui do comércio perto da minha casa. Abençoa a vida dele, derrama a tua graça sobre a vida dele. Obrigado por esse tempo. Obrigado, Deus, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E que a tua palavra encontre guarida em cada coração nessa noite. E que o teu nome seja glorificado e exaltado. Obrigado em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Obrigado por cada um que nos acompanhou. Não posso esquecer de falar sobre a nossa famosa caneca, né? Estamos aí próximo ao Dia dos Namorados. Olha que ótimo presente de namorado para o seu esposo, para o seu noivo, para o seu namorado, né? Olha, tem um bigodão aqui, ó. Seja homem, né? Você vai estar abençoando o nosso ministério. Deus abençoe. Até segunda-feira que vem, se assim Deus o permitir, e Ele vai permitir. Com certeza, que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Um abraço e até segunda-feira que vem.